Olá, galera, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. E nesse vídeo eu quero falar com os meus queridos alunos do sexto ano, turma 600 e 601. Tudo bem com vocês, queridos? Espero que vocês estejam bem, tá? A tia tá bem, morrendo de saudade. Então vamos lá? Vamos falar de conteúdo? Nesse vídeo nós vamos falar do capítulo 7, o chão que você pisa. É um assunto que vocês já viram no capítulo anterior, tá? Mas vamos seguir porque ele faz continuação do capítulo anterior, ok? Então, pegando o material, na página aí 25, onde fala de relevo, né? Se tem como título o chão que você pisa, então nós vamos falar de quê? Nós vamos falar do relevo, nós vamos falar do solo, tipos de solo, ok? Então vamos seguindo. As diferentes feições da superfície da Terra constituem o relevo. Para conhecer essas feições e entender como elas são e foram construídas aí ao longo do tempo, tá? Então, nessa mesma página tem aí uma tabela onde vem falando dessa composição de relevo, ok? E também a constituição das rochas. Então vamos lá. Uma rocha é um agregado sólido constituído por um ou mais minerais, que são substâncias cristalinas encontradas na natureza com uma composição química específica. Quando o mineral tem valor comercial, ou seja, e é comprado por pessoas e indústria, ele recebe o nome de minério. No Brasil, existem diversas reservas minerais, destacando-se os metálicos. O que são minerais metálicos? Olha só, o ferro, o ouro, a bauxita, o manganês são exemplos desses tipos de minerais, ok? As rochas que compõem a crosta terrestre são de diferentes tipos. Então, aqui, ó, são 3 tipos. Vocês aí, a galerinha do sexto ano, vamos aprender isso aí. Não que vocês não conheçam, tá? Porque isso aqui faz parte de conteúdos anteriores. São 3 tipos, tá? São as rochas metamórficas, sedimentares e magmáticas, ok? Tem a tabela na apostila de vocês e tá aí, ó, tipo, origem e exemplo. No primeiro exemplo tá a magmática, tá? Que é o primeiro tipo. Tem como origem magma que se resfriou e solidificou, tá? Formando, sim, as rochas magmáticas. No capítulo anterior, quando a gente falou de vulcões, tá? Terremotos, a gente falou disso, tá? Quando a gente falou das lavas dos vulcões, quando ela se espelha, ela passa pelo processo de resfriamento, formando esse tipo de rocha, tá? Professora, que exemplo a senhora nos dá desse tipo de rocha? O granito, por exemplo, tá? O basalto. O granito, na nossa casa mesmo, né? Pode ter uma pia de granito, uma bancada de granito. Muitos não sabem, mas o granito é uma rocha magmática, tá? O basalto também. O segundo tipo é a sedimentar. Sedimentar significa o quê? Junção de vários sedimentos, tá? Qual é a origem dela? Vamos lá. Sedimentos originários da fragmentação ou da decomposição de outras rochas, tá? Como é feito isso? Através da ação da natureza. A água dos rios, da chuva, o próprio vento, né? Faz com que formam aí esse tipo de rocha. Exemplo desse tipo de rocha, o arenito e o calcário, tá? Que é muito usado aí na construção civil. O terceiro tipo de rocha é a metamórfica, que tem como origem rochas magmáticas ou sedimentares que foram deslocadas para camadas interiores da Terra. Movimentação aí, foram movimentadas pelas placas tectônicas, sofrendo transformações em sua estrutura, composição e textura,
mas mantendo a forma sólida. Que exemplo eu posso dar para vocês? O mármore, por exemplo, tá? A ardósia, também muito utilizada aí, né? Nas residências. Pia de mármore, bancada de mármore, também a ardósia, ok? Então, esses são os 3 tipos de rochas. A origem e os exemplos, como eu acabei de falar para vocês. Dá uma olhada na página 25, que tem toda uma tabela aí para vocês acompanharem tudo isso que a tia está falando. Na página 26, constituição do relevo, tá? Solos. Então, vamos lá. Vamos entender como é formado esse solo, né? Por isso que vem como título aí, o chão que você pisa, ok? Tem uma formação, tem uma composição para formar esse solo. Acompanha comigo aí, ó. Ao longo de milhões de anos, submetida à água, à ação da água, tá? Do gelo, dos ventos, a variação de temperatura e pressão, tá? E dos seres vivos, as rochas formam-se fragmentando-se em pedaços, cada vez menores, até formarem partículas. Essas partículas, misturadas a restos de plantas e animais, formaram os solos. Além da fragmentação, a retirada e o transporte dessas partículas das rochas pela ação da água, dos ventos e também contribuíram para essa formação, ok? Na página a seguir, que é na página 27, vocês têm aí uma tabela mostrando esses tipos de solo, tá? Que não tem a sua composição, tem toda a diferença entre um e outro, que são 4 tipos de solo, ok? Então vamos lá, vamos acompanhar comigo. Devido à variação de rochas, as condições climáticas, tá? Umidade, temperatura, a presença ou não de resíduos de plantas e animais e ao tempo de formação, existem diferentes tipos de solo, tá? Que é justamente isso que nós vamos falar agora nessa página 27 aí. Tipo, o primeiro, arenoso, característica, formado por partículas grandes, tá? Que é o granuloso, que facilita a passagem da água e ar, sendo por isso bastante permeável. Olha o exemplo ao lado aí na apostila de vocês, tá? Duna de areia ou praia, tá? É um exemplo desse tipo de solo, tá? Solo arenoso. O segundo tipo é o argiloso. Vamos ver a característica? De consistência fina, é pouco permeável e retém água e sais minerais. É bom para o cultivo agrícola. Então, tem até como exemplo um plantio de arroz, tá? Esse solo é muito usado aí, ó, na agricultura, tá? Então, quem quer fazer um plantio, usa-se esse tipo de solo. Porque não pode, quando a pessoa resolve fazer um plantio, tem que escolher o solo adequado. Não pode fazer em qualquer solo, porque não vai dar certo, ok? Então, o argiloso, por exemplo, é o plantio de arroz como exemplo aí, tá? Que é um tipo de plantação, de cultivo, né? Um tipo de cultivo que não dá, que tem que ter um solo específico, tá? O terceiro é o mífero, rico em matéria orgânica e decomposição de humus, tá? Que ajuda a reter a água no solo e a torná-lo poroso, além de bastante fértil para o cultivo agrícola. É outro tipo de solo também aí usado para cultivo, ok? Então, ao lado também vocês têm o exemplo aí. E o quarto é o calcário, solo seco, originário de rochas sedimentares com fragmentos de ossos e conchas, que ao se decomporem o tornam rico em carbonato de sódio. Dele se retira a matéria-prima para a fabricação de giz, tá? Cal, cimento. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, tá? É desse tipo de solo que se fabrica o cimento, que é tão comum aí, né, nas construções. O cal e o giz são exemplos de fabricação desse tipo de
de solo, que é o calcário, tá? E como exemplo na foto, tá aí, ó, solo do deserto do Saara, no Egito, tá? Então, dá uma olhadinha nessa página aí para vocês perceberem tudo isso que a professora tá falando para vocês, tá bom, queridos? Vamos lá, vamos seguir. Na 28, vem falando aí, agente, construtores e modeladores do relevo, né? Também é um assunto que eu já falei com vocês anteriormente. O que leva a essa modelagem do relevo? Quando a gente falou do vulcanismo, a gente falou sobre esse assunto, né? Como é feito todo esse processo para a gente poder perceber a modelagem desse relevo que a gente consegue avistar. Então vamos lá, ó. A superfície da Terra está em constante transformação pela ação de forças internas e externas, tá? Isso a gente viu no capítulo anterior. Forças internas, a gente está falando aí do vulcanismo e tectonismo, são responsáveis principalmente pelas falhas geológicas e pela formação de grandes cadeias de montanha, denominada dobramentos modernos. Aos perlilavos, os vulcões, tudo isso a gente falou anteriormente, né? Que quando o vulcão expele as lavas, né? E quando passa o processo de resfriamento, após um longo período, as transformações que isso, como é feita essas transformações através desse processo que eu estou falando para vocês. E na página 29 da apostila, vem vários modelos dessa transformação, né? Dessas transformações que acontecem aí no relevo. Então, ó, dá uma olhadinha nessas fotos para vocês acompanharem aí as diferentes formas de relevos com as suas transformações devido a esses agentes, o vulcanismo e o tectonismo que eu tô falando com vocês. Outros fatores, tá? De forças externas, ok? Então, muitas das vezes a gente olha para uma rocha, um exemplo muito comum, e a gente vê algumas rachaduras, né? Algumas fissuras. E aí vem na cabeça, gente, como que isso acontece? Né? Porque a gente está falando de rocha, mas tem todo um processo para que isso aconteça, tá? Então vamos lá, ó. As rochas da superfície terrestre são constantemente sujeitas a transformações, são chamadas de ações da natureza, que modificam suas formas, né? Causando rachaduras, causando novas modelagens. Na própria imagem aí da página 30 mostra isso, olha a rocha com a fissura, né? Com vários pedaços, vários fragmentos aí se decompondo com o passar do tempo. Tem um porquê, vamos lá, ó. Dois fatores são responsáveis por isso, tá? Um é o intemperismo, que eu já vou falar sobre ele para vocês. E o outro é a erosão, ok? Então vamos começar com o intemperismo. O que vem a ser isso? Esse nomezinho aí, o intemperismo. É um conjunto de processos que causa o desgaste e a decomposição das rochas, tá? Esse processo pode ocorrer devido a fatores físicos, químicos ou biológicos. Então, vamos lá. O intemperismo, ele tem 3 formas de acontecer, tá? Físico, químico e biológico. O intemperismo físico provoca a fragmentação da rocha devido principalmente à amplitude térmica, ou seja, a diferenças entre a temperatura máxima e a mínima durante certo período, tá? Então, a temperatura, ela interfere nesse processo aí nas rochas. O segundo é o químico, tá? O intemperismo químico causa a decomposição da rocha devido à alteração ou à dissolução química dos minerais que a constituem. Que exemplo eu posso dar desse intemperismo químico? A água da chuva, por exemplo, tá? É rica em oxigênio e se torna ácida quando entra em contato com o gás carbônico do ar. Ao se infiltrar nas rochas, sua acidez ataca os minerais, decompondo-os, tá? Então, essa primeira imagem aí na página 30 mostra justamente esse processo,
tá? Do intemperismo físico e do intemperismo químico. O terceiro tipo de intemperismo é o biológico. Vamos lá. Provoca a decomposição das rochas devido ao processo da reação entre os minerais que o compõem e fungos, bactérias e plantas que nela se infiltram, tá? Então, o intemperismo, ele pode ser físico, químico e biológico, cada um com as suas características, ok? Outros fatores do intemperismo, aí nós vamos falar da erosão, tá? Como eu disse anteriormente, não tem só o intemperismo, tem a erosão também. Vamos lá, na página 31, galerinha. A erosão, por sua vez, dá continuidade ao intemperismo, está interligada uma com a outra. Trata-se de um conjunto de processos naturais que promove a retirada, transporte e a deposição de sedimentos. Esse processo vem modificando o relevo lentamente, tá? Gente, isso acontece, ao longo do tempo, tá? Cada ano, a cada período que isso vai passando, isso vai acontecendo. Não é assim da noite para o dia que isso acontece, não, ok? Então, vamos lá. O tipo de erosão varia de acordo com o agente causador. O que pode causar esse tipo de erosão? Vamos ver agora, tá? Cada uma delas separadamente. Dentre os principais tipos de erosão, nós podemos destacar. Então, vamos lá. A primeira aí no material de vocês fala da erosão pluvial, tá? Causada pela água da chuva, em contato com o solo, sem cobertura. Então, abaixo do que eu tô falando para vocês aí na apostila da erosão pluvial, tem uma imagem que mostra o solo sem cobertura, tá? Ou seja, se não tem a cobertura vegetal, esse solo ele fica desprotegido. Quando acontece, né, a chuva, o que vai acontecer? Esse solo ele vai se decompondo, porque ele não tem a vegetação que serve de proteção para esse solo. É só vocês observarem a imagem, olha só, dá para ver a terra, né? É um solo totalmente desprotegido, não tem cobertura vegetal, beleza? Essa é a erosão pluvial, tá? Causada pela água da chuva, não esqueçam disso. A segunda, erosão fluvial, decorre da ação da água dos rios, que se deslocam retirando sedimento do seu leito e o transportam depositando nas margens, tá? Também tem a imagem mostrando isso, tá? A água do rio passa levando os sedimentos e fazendo acúmulo nas margens desse rio, ok? Então, a erosão fluvial decorre da ação da água dos rios. Não esqueçam, tá? Pluvial, chuva. Fluvial, água dos rios. Tem mais, hein? Vamos seguindo. A terceira, a erosão marinha, provocada pela ação das ondas do mar, das marés, tá? Pode provocar tanto o acúmulo de sedimento, tá? Como a acumulação capaz de formar por processo, né? Formando aí, por exemplo, bancos de areia. Isso é muito comum na nossa região, galerinha. Tá? Nós que moramos aí na região dos lagos, dá pra gente ter essa percepção claramente aí, né? Em cidades que tem mar, dá para perceber exatamente esse exemplo aí, tá? Então, erosão marinha é a erosão provocada pela água do mar. A próxima, erosão eólica, tá? Decorrente da ação dos ventos, que promove o desgaste das rochas, ok? Então, muito comum também acontecer, né? Em áreas que venta muito, acontece aí que vai levando a areia de um lado para o outro, formando aí esse processo erosivo. E a última desse processo de erosão é chamada de erosão antrópica. Vamos ver o que é isso? Causada pela ação do ser humano, tá? O uso impróprio e a ocupação inadequada do solo intensifica os processos naturais de erosão, podendo ocasionar desastres ambientais, como o desmoronamento de encosta, de morros ocupados, além de reduzir a fertilidade do solo. Um outro fator que acontece demais no Brasil é esse tipo
de erosão, né? Erosão antrópica, onde o ser humano ele faz a sua interferência e muitas das vezes de forma super errada. A gente vê muito isso no período de verão, ali pegando janeiro e fevereiro, o período de muita chuva, e onde acontece muitos desastres, principalmente em áreas de construções irregulares, tá? Como a própria imagem do texto de vocês mostra, tá? Então, esses são os tipos de erosões, ok? E seguindo o conteúdo, na 34, estrutura geológica do relevo, tá? A crosta terrestre é formada por diversos tipos de rocha, como eu acabei de falar para vocês. A estrutura dela é formada por processos diferentes. Assim, a superfície terrestre foi dividida em 3 estruturas principais, tá? Para manter aí a estrutura dessa crosta. Que 3 estruturas são essas? Vamos lá. Escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, tá? Essas são as 3 estruturas geológicas do relevo, tá? Nessa mesma página, na página 34, tem um mapa mostrando aí a estrutura geológica, né? Onde cada estrutura dessa se enquadra aí dentro das áreas. Então, dá uma olhadinha, por gentileza, nesse mapa aí da página 34, ok? Na 35 é um assunto também que nós já falamos, mas como vem aí uma tabela mostrando, né, eras geológicas, eu peço a vocês que dêem uma olhada, tá? Que aí tá falando, ó, das eras, tá? Do período, principais acontecimentos dentro de cada era, idade por ano, ok? É uma tabela mesmo para vocês saberem aí como acontece aí os estudos, né, de rochas, de fósseis, possibilitando aí estimar a idade dentro dessas eras, ok? É uma tabela aí mais de revisão mesmo, como vem no livro de vocês, então eu peço que vocês deem uma olhada aí dentro na página 35. Ok? Forma de relevo, um outro assunto também, né? Vem falando aí, ó. Conhecendo os diferentes tipos de rochas e agentes, né? Interno e externo, podemos aí denominar 2 tipos de relevo. O relevo continental, tá? No relevo continental, destaca-se os planaltos, as planícies, as depressões e as montanhas, ok? Como se encontra aí na página 36. Então, não esqueçam disso. Relevo continental, tá? É formado pelos planaltos, pelas planícies, depressões e montanha. Tem uma outra forma de relevo, que é chamado de relevo submarino, tá? É o que acontece no fundo dos oceanos, ok? Que são elas: as plataformas continental, talude continental, planície abissal, fossas oceânicas, cordilheiras oceânicas, ok? Então, formas de relevos: continental, planalto, planície, depressões e montanhas, e relevo submarino, plataforma continental, talude continental, planície abissal, fossas oceânicas e cordilheiras oceânicas. Essas são as formas de relevo, ok? Então, eu espero que vocês acompanhem os textos todos, fazendo a leitura, fazendo as marcações de sempre, tá? Tem dúvida? Vocês têm 2 formas de entrar em contato comigo, através do e-mail, através do meu WhatsApp. Pergunta, dê notícia, tá? E fique com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo, ok? Beijo no coração.